Olá galera, tudo bom? Eu sou Marco Vale aqui de Física. Espero que esteja tudo bem com todo mundo, pessoal com saúde. Aqui você tem o meu Instagram, tem o YouTube, né, onde a gente vai postar as aulas. E a aula hoje é a aula de número 13. Bom, a refração é quando uma onda ela muda de meio, quando ela passa de um meio para outro. Então só para lembrar aqui o seguinte: se tu tem aqui uma superfície qualquer, digamos que eu tenho, por exemplo, ar e água. Ou então ar e vidro são dois meios quaisquer. Aí eu tenho aqui uma onda, tenho aqui uma fonte com uma onda, ó. Tem uma fonte que produz uma onda e essa onda ela vai incidir na superfície. Ela vem com uma certa velocidade, chamada de velocidade V1. Eu vou ter uma reta imaginária aqui, chamada de reta normal. Reta normal. Aí eu tenho um ângulo de incidência aí, e essa onda ela vai mudar para o meio 2, né, que no caso é a água. Ela vai passar a ter uma velocidade V2 e um ângulo θ. Aí eu vou ter aqui as frentes de onda, ó. Tem aqui as frentes de onda. Eu vou ter aqui a distância entre duas cristas, é o lambda1. Elas vão aqui passar para o meio 2. Eu tenho aqui uma distância entre duas cristas que é o lambda2. Tá? A frequência não muda, a frequência no meio 2, que é a água, é igual à frequência da onda no meio 1. E se o comprimento de onda 2 for menor do que o comprimento de onda 1, a velocidade 2 ela é menor do que a velocidade 1. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. Se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Então, no caso, se V2 é menor do que V1, o θ é menor do que o I, que é o ângulo de refração. Aí nesse caso, quando a velocidade diminui, esse raio ele se aproxima da reta normal, ele fica mais perto. E quando a velocidade aumenta, ele fica mais distante. Então, se V2 é menor do que V1, o raio se aproxima. Se V2 for maior do que V1, se a velocidade aumenta, o raio se afasta da normal. E aí tem a lei de Snell, e ela diz o seguinte: seno de I, que é do ângulo de incidência, sobre o seno de θ é igual a V1 sobre V2, que é igual a lambda1 sobre lambda2. Beleza? Lei de Snell fala aqui das leis da refração, segunda lei. Então, o que é refração? Refração é quando uma onda muda de meio, alterando a sua velocidade e o seu comprimento de onda, mas ela não altera a frequência, viu? E aí tem umas questões que eu passei na semana passada. Eu vou corrigir essas questões, eu vou responder todas elas aqui e vou passar mais, viu? Passar mais algumas para vocês fazerem. Bom, a primeira questão é uma questão teórica. Ela diz o seguinte, né? Analise as suposições. Suposição 1. A refração ocorre quando uma onda atravessa a superfície de separação de dois meios, passando a se propagar em um segundo meio. Verdade. Refração é quando uma onda muda de meio. Ela passa de um meio para outro. 2. Na refração, a frequência da onda não se altera. Verdade também. A frequência não se altera.
A frequência se mantém constante. 3. Na refração, a velocidade de propagação da onda pode mudar, pode ou não variar. Errado. Para ser refração, a velocidade ela tem que mudar. Se não muda, não é refração. Na refração, a direção de propagação da onda pode ou não mudar. Verdadeiro. Como assim a direção pode ou não mudar? É simples, ó. Você tem aqui uma superfície S, tem o meio 1 e tem o meio 2. Se a luz incide perpendicular, ela não sofre desvio, ela não se desvia. Então, ela só desvia se a incidência for inclinada. Então é isso, ela pode ou não mudar. 5. Na refração ocorre inversão de fase da onda? Falso, não ocorre. A onda ela não vira. Se ela chega crista, ela continua crista, tá? Não sofre inversão de fase. Então estão verdadeiras o item 1, o item 2, tá? E o item 4 são verdadeiros. Resposta 1, 2 e 4, letra C de conquista, beleza? Bora fazer outra. Bom, questão de número 2, né? Questão número 2. Diz o seguinte: uma onda sofre refração ao passar de um meio 1 para o meio 2. 4 estudantes, Bernardo, Clarice, Júlia e Rafael, traçaram o diagrama mostrado na figura para representar o fenômeno da refração. Nesse diagrama, as retas paralelas representam as cristas das ondas e as setas a direção de propagação. Veja que em todas elas as ondas estão mudando de meio. Mas você parece o seguinte, ó. No Bernardo, as cristas ou comprimento de onda está aumentando. Então o que acontece? Que Bernardo, aqui eu tenho uma velocidade V1 e aqui uma velocidade V2. Bom, se a velocidade aumenta, ele fica mais distante. Se a velocidade diminui, ele fica mais perto do que a normal. Então, se você imaginar aqui uma reta normal, deixa eu apagar bem aqui esse cara. Aqui, tem uma velocidade V1. Então, aqui eu tenho um ângulo I, ó, e aqui eu tenho um ângulo θ. O que é que você está percebendo? Que o Bernardo ele está dizendo que o raio está se aproximando. Mas o raio só se aproxima se a velocidade diminuir. E no caso, como o comprimento de onda está ficando maior, a distância fica maior, a velocidade é maior. Então, se o V2, na verdade é o lambda, né? Aqui eu tenho um comprimento de onda, ó, que é lambda, ó, essa distância aqui. Então, se o lambda 2 é maior do que o lambda 1, significa dizer que V2 é maior do que V1, porque quanto maior o comprimento de onda, maior a velocidade. E aí, no caso, eu teria que ter uma aproximação. Só que no caso, ele está... desculpa, quando a velocidade aumenta, ele se afasta, né? Para eu ter um afastamento. Quando a velocidade aumenta, ele tem um afastamento. E no caso, o Bernardo está dizendo que ela está se aproximando, então está errado. A Clarissa, aí aqui está falso, né? Aqui está falso. A Clarissa, essa sim está correta, ó, tem um ângulo I e um ângulo θ. Aí no caso da Clarissa, o que acontece? O lambda 2 é maior do que o lambda 1, então a velocidade V2 é maior do que V1, e aí eu tenho um afastamento. Então a Clarice está correta, está verdadeiro ela, né? Você percebe que o raio está ficando mais distante. A Júlia também está correto, porque como o comprimento de onda diminui, a velocidade também diminui, ela vai se aproximar da normal, então aqui está verdadeiro. E o Rafael está falso, pelo contrário, né? Os estudantes que traçaram o diagrama coerente
com as leis da refração foram Clarice e Júlia. Rafael tá errado, Bernardo também. Então, Clarice e Júlia, letra A de conquista. Terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: com o objetivo de simular as ondas do mar, são geradas em uma cuba de ondas em um laboratório as ondas bidimensionais representadas na figura, que se propagam de uma região mais funda para uma região mais rasa, da região 1 para a região 2. Aí você percebe que o comprimento de onda na região 1, ó, o lambda 1, vou botar aqui, que é a distância entre duas cristas, é 2 metros. E o lambda 2, na região 2, é 0,8 metros. Ah, tá. Por que você sabe disso, professor? Porque é a distância entre duas cristas, né? Ok. Sabendo que quando as ondas passam de uma região para outra, a sua frequência de oscilação não altera, e considerando que as medidas são indicadas na figura, determine V1 sobre V2. Aí você aprendeu que V é igual a lambda F. E, portanto, frequência é V sobre lambda. Como a frequência não muda, eu posso dizer que V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Aí ele quer saber quem é V1 sobre V2. Que como aqui eu posso inverter esses dois aqui, ó. V1 sobre V2 é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Lambda 1 sobre lambda 2. Quanto é o lambda 1? 2. E o lambda 2? 0,8. Então, o que ele pede? V1 sobre V2 é igual a 2 dividido por 0,8. 2 dividido pelo 0,8 é a mesma coisa que 20 dividido por 8, que é a mesma coisa que 10 dividido por 4. Isso aqui dá 2,5. 2,5. Resposta letra D de dado. Beleza? Muito bem, galera. Aí eu tenho aqui, ó, essa atividade de casa, questão 1. Você vai responder a letra A e a letra B, né? O que acontece, vai justificar. Temos aqui a questão 2, né? Também tem letra A e letra B. Você vai balançar a corda aí e ela vai passar de uma corda fina para uma corda grossa. E ele quer saber o que acontece, né?